deixou escrito, registrado, Senhor, na palavra, nos evangelhos, que onde tivessem 2 ou 3 reunidos em torno do nome de Jesus, o Senhor se fazia presente. Nós temos inteira certeza dessa presença, porque o Senhor Jesus habita dentro de nós. E onde nós estamos, Jesus está. Mas quando há o ajuntar por ti, Espírito Santo, Senhor amado, flui aquilo que vem do teu coração. Senhor, por isso, Senhor, esse ajuntar, ele é santo, bendito, e ele é de acordo com a tua vontade, para que a tua igreja, Senhor amado, aqui reunida nessa noite, possa ser edificada, consolada, encorajada a viver aquilo que o Senhor tem para nós. Assim, Senhor amado, seja, Senhor, um canal de bênção, Senhor. Senhor amado, seja uma fonte de água viva que jorre verdadeiramente do interior, Senhor amado, da Denise, sobre as nossas vidas. Como, Senhor, uma cascata, Senhor, uma cachoeira sobre as nossas vidas, os ensinamentos que vão acontecer hoje. Porque eu sei que todos eles estão debaixo da graça do Senhor. E nessa noite nós vamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Boa noite para as meninas que entraram, eu não falei, né? A Catiane e a Bruna. Nós vamos dar sequência. Tem alguém fazendo barulhão ali na rua? Nós vamos dar. Não dá para ouvir, não, pode ficar tranquilo. Ah, então tá bom. Não dá para ouvir, então tá bom. Nós vamos dar sequência à nossa matéria, Manifestações do Espírito. Nós vamos. Deixa eu só limpar aqui, gente, que eu tô embaçada, porque o celular tá muito sujo, sabe? Tô vendo que tá tudo embaçado. Nós vamos dar sequência, né? Falar sobre manifestações do Espírito. E hoje nós vamos falar sobre os dons de revelação, né? Porque é uma das formas que o Espírito Santo, né, se manifesta, é através de revelação. Aí os dons de revelação são os dons né, já faz revelação, eles revelam algo para alguém. Nós vamos entender de forma mais minuciosa esse detalhe, porque nos dons de revelação tem a palavra de sabedoria, tem a palavra de conhecimento e tem isso, a profecia, exatamente. Tem o dom de discernimento de espírito também. Então, assim, a gente vai, provavelmente não vamos estudar todos hoje, né? Mas vamos dar início. Que os dons de revelação, eles operam dentro da dimensão do conhecimento quanto a fatos, eventos, propósitos, motivos, origens e destinos, em relação às personalidades humanas, divinas, satânicas ou mesmo coisas que no presente, passado ou futuro, e podem manifestar-se por visões, sonhos, percepção, voz audível do Espírito Santo, línguas com interpretação, profecia, anjos ou mensagens. Então, assim, você vê que é vasto, é de várias formas, né? A gente pode, o dom de revelação, ele pode operar, inclusive nos alertando sobre coisas satânicas, né? Sobre tudo. Ele pode se manifestar sobre todas as coisas. Não é exclusivo para uma determinada coisa só. São várias. Aí agora nós vamos começar a falar sobre a palavra de sabedoria. Porque a palavra de sabedoria é a revelação sobrenatural a respeito de alguma coisa, de algum fato, de algum evento, de algum propósito, de algum motivo, sabe? O destino, né? E isso sempre em relação a pessoas humanas. Em relação a pessoas humanas, divinas, ou mesmo as satânicas, ou sobre coisas, e no futuro. Então, como que a gente fala? Às vezes,
a palavra de sabedoria, a pessoa está, vamos supor, está perdida aí na vida, não sabe direito o que vai fazer da vida. Aí, o dom, a palavra de sabedoria, o Espírito Santo usa você com a palavra de sabedoria e você vai falar com ela, às vezes, acerca do propósito dela. E aquela palavra que você falar vai tocar ela tão no profundo, né? Vai ser revelada no coração dela que ela vai encontrar o destino dela, o propósito dela. É como uma direção? É como uma direção. Porque tem Exatamente. diferença entre palavra de conhecimento e de sabedoria, não tem? Tem. A palavra de sabedoria, ela... Deixa eu aceitar a Vanúbia aqui. A palavra de sabedoria, ela vem assim, como dando um destino, né, para a coisa. Ela vai assim, acertada. E às vezes é uma palavra simples, assim, tipo, a pessoa. Vamos supor, uma vez eu estava conversando com um exemplo. Eu estava conversando com a menina, eu frequentava a igreja Batista Lagoinha. Aí a gente estava na porta, eu estava esperando, não sei nem o que eu estava esperando para vir embora. E ela, conversando com ela, aí eu peguei e falei com ela assim, é muito importante, sabe como é que as coisas vão funcionar, vão dar certo, e você vai sentir uma paz, uma tranquilidade, que você vai saber que a sua vida vai estar plena, quando você estiver vivendo o seu propósito. Então, é importante você conhecer, saber o seu propósito, você orar ao Senhor para isso. Eu até indiquei para ela umas ministrações. Gente, eu falei aquilo com a menina mudou até a fisionomia. Porque foi uma palavra de sabedoria para ela, porque ela estava sentindo, eu nem sabia, mas ela estava perdida em saber o que era para ela fazer. Aí o que eu falei para ela foi, óbvio que foi sem saber, foi uma direção para quê? Para que ela encontrasse o propósito dela. Eu não falei para ela qual era o propósito, que aí eu tinha que ser profeta, aí tinha E que a ter o dom palavra de de profecia. conhecimento? E a palavra de conhecimento. Eu só direcionei, a palavra de sabedoria foi: busque sobre o propósito. E aí ela clareou, hoje eu não sei como que ela está, enfim, mas clareou a vida dela. Então, às vezes é isso, a palavra de sabedoria vai para a pessoa, como se fosse um conselho, né? Porque, Tá. assim, acerca de qualquer motivo, de qualquer assunto também. Quer ver? Vamos ler 1 Coríntios 13, 9, que falam, acho que fala sobre isso. Quer ver? Porque, deixa eu aceitar a Diana. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Só está isso escrito aqui. Posso falar um versículo bíblico que veio no meu coração enquanto estava falando? Pode, por favor. Aquele de Salmo que fala assim: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. A palavra de sabedoria vai dar esse norte. Ele vai instruir o caminho que deve andar, que a pessoa deve andar. Ele vai dar exatamente a direção para aquilo, para a pessoa alcançar o objetivo que ela quer alcançar. Exatamente. Né? Isso aí. Esse versículo é perfeito para esse momento. É um salmo, eu não sei onde está, não, mas você quer instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. É um salmo. É um salmo. Olha só, aí eu vou ler aqui, o que está escrito aqui, tem uma explicação aqui, que eu vou dar uma lida nela, para não correr o risco de a gente perder nada. Quando a palavra de sabedoria começa a operar, apenas uma porção da sabedoria de Deus é partilhada com o crente. O crente são nós, tá, gente? Sim. Os filhos. Porque aqui está escrito crente. Deus revela uma porção limitada do seu conhecimento ao espírito do homem. Os pensamentos naturais do ser humano são momentaneamente fundidos ou misturados com os pensamentos de Deus. O resultado é que o crente, de repente, toma consciência do plano e propósito de Deus e do modo de agir segundo a perfeita vontade dele. Surge como uma impressão ou uma visão em que
uma visão em que nos enxergamos no espírito fazendo algo de uma dada forma antes disso realmente acontecer. Deus, na sua onisciência, não nos revela tudo acerca do futuro, mas apenas um fragmento, uma parte do que irá acontecer. Por isso chama-se palavra de sabedoria. O que eu entendi aqui? Foi o que aconteceu comigo no momento que eu falei com a menina. Eu falei um negocinho assim, porque eu não profetizei que ela ia, sei lá, dar aula, eu não profetizei nada para ela, eu só falei para ela que era importante ela ter conhecimento, né, do propósito de vida dela para que as coisas fluíssem. Aí eu entreguei um fragmento para ela. Agora, a virada de chave que teve dentro dela, o que ela recebeu, eu não sei. Ela pode, depois disso, ter tido uma visão, ter tido né, igual fala aqui, que ela pode ter tido uma impressão, uma visão. Eu sei que para mim foi simplesmente uma fala, e para ela foi algo que mudou a direção da vida dela, que fez ela entender alguma coisa. Nesse momento foi revelado algo dentro dela. Então, a palavra de sabedoria, às vezes a pessoa vai falar uma palavrinha assim com a gente, uma coisinha mínima, quando o dom estiver operando. E foi na questão da África que você trouxe da outra vez. Exatamente, questão da África também. Eu estava orando em línguas e veio África. Pronto, era tudo que ela precisava como confirmação de que ela iria, assim, realizar o sonho dela de servir na Cruz Vermelha lá, né? Exatamente, é isso. Quer dizer, eu não falei, né? Eu nem sabia, eu não tinha o conhecimento nem a profecia para ela, né? Eu só sabia, só foi isso. Então a palavra de sabedoria ela é assim, e ela é um saber. O Senhor entrega uma porçãozinha, né, daquele saber para a gente fala e muda a vida da pessoa, transforma, a pessoa recebe a revelação ali na hora. Quer ver aqui? Agora nós vamos dar sequência que fala assim: não é uma sabedoria natural. Tipo assim, vamos supor, eu pegar e falar para a pessoa assim: olha, eu sei que o melhor para você, igual se eu fosse falar para ela assim, eu sei que o melhor para você é você continuar trabalhando, que ela estava falando que ela trabalhava com o marido, é continuar trabalhando com o seu marido. Tananã, tananã, tananã. Seria o quê? Uma sabedoria natural da minha parte. Né? Ela está trabalhando com o marido, que permaneça trabalhando com o marido, tá ótimo, tá maravilhoso, trabalho e família. Mas não era isso. Né? Então, quando a sabedoria de Deus, ela é diferente da sabedoria natural. Quer ver? A palavra de sabedoria muitas vezes é confundida com a simples sabedoria nos negócios da vida. Mas essa sabedoria não é um dom espiritual, tá vendo? Essa de você entender da vida, de você viver aqui, saber. Aqui não é um dom sobre, né? No começo do ministério de Josué, Deus aconselhou a meditar na palavra para que ele prosperasse nos negócios da vida. Aí ele disse, vamos ler lá, Josué 1:8. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Tiago também fala, quer ver? Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes improperá, que ser-lhe-á concedida. Essa sabedoria que Deus falou aqui para Josué, Deus falou para ele meditar na Bíblia de noite para que ele prosperasse nos negócios, os negócios dele seriam bem-sucedidos. Isso aqui não é o dom da sabedoria operando, não é a palavra de sabedoria operando, né? Ele ia aprender lá, ele ia meditar na palavra e adquirir sabedoria para poder ser bem-sucedido nos negócios. Porque o dom
de palavra de sabedoria, ele é diferente. Você não está esperando, você não está ali lendo um livro, nada. Ele simplesmente é o dom operando e as palavras saindo da sua boca. A sabedoria, ela é a aplicação do conhecimento. Você conhece e você aplica aquele conhecimento de uma forma instruída. Essa é a sabedoria, certo? Então, ela é a aplicação do conhecimento que você tem. Foi o que Deus falou para Josué. Se você meditar na minha lei de noite, você vai saber aplicá-la e isso vai te fazer bem. Vai prosperar o seu caminho. Você vai obedecer os princípios. Aquele que medita na lei do Senhor dia e noite, como diz o Salmo 1, né? Que medita na minha palavra dia e noite, ele vai ser próspero, tudo quanto fizer prosperará. Então, o que ia acontecer? Ele ia conhecer, e por ele conhecer, ele ia aplicar o conhecimento, isso é sabedoria, aplicar o conhecimento adquirido. A palavra de sabedoria, você não conhece nada, você só tem a palavra. O conhecimento é da pessoa que recebe. Exatamente, isso aí. É isso aí. Olha só para você ver, a gente leu o Tiago, né? Aí, aqui tem até uma explicação, olha, quando o Tiago falou pelo Espírito que todos nós podíamos pedir sabedoria, estava falando de sabedoria sobrenatural para operar no domínio natural. Não devemos confundir a palavra de sabedoria com a sabedoria natural ou aprendida. O dom da palavra de sabedoria é dado para que conheçamos os planos e propósitos de Deus de modo sobrenatural. Então, você, quando o dom opera, é o que a Renata falou, você não sabe de nada. Você não sabe, você não tem noção, é o dom operando. É mesmo que todos os dons são assim, né? Os dons de curar, igual é Pedro, né, gente? Não, Paulo, que o lencinho dele, o pedaço da roupa dele curava. Sim, de Paulo. De Pedro, né? A sombra, ele passava. Era o dom, gente, saindo dele. Era o dom, sabe? Então, quando é um dom operando, a gente não tem o controle sobre ele, a gente não tem, sabe, a noção, o conhecimento. Ele simplesmente vai lá e faz. Porque não somos nós, né? É o Espírito Santo em nós fazendo. Aí tem o dom da palavra de sabedoria no Antigo Testamento. Quer ver? O sonho de José acerca do seu futuro. Está lá em Gênesis 37, 6 a 8. Eu vou ler. Pois lhes disse, rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Aconteceu, né? Ele teve a visão. Isso aqui, segundo os estudos aqui, é a palavra de sabedoria. Só que ele não foi. Então, aí é bom dar bem para explicar. Por quê? Porque ele teve uma palavra de sabedoria para ele. Mas ele não foi nada sábio em abrir a boca fora do tempo, entendeu? Ele agiu como tolo. Agiu como tolo. Se ele fosse sábio, né? Se ele tivesse a sabedoria, ele teria guardado esse conhecimento até a hora certa. Aí que a gente precisa da sabedoria natural, tá vendo? Para não fazer merda com o dom. Ah, que lindo. Maria tá aqui, fazendo as coisas dela. Deus comunicou Noé sobre seus planos para a terra. Vamos ler. Gênesis 6, 12 a 11. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Isso. Aí também tem aqui Gênesis...
Gênesis 6, do 13 ao 18. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás, com betume por dentro e por fora. Desse modo a farás. De 300 covados será o comprimento, de 50 a largura, e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de um côncavo de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. A arca tinha 3 andares, agora que eu estou vendo isso aqui. Porque estou para derramar água em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres dos teus filhos. Nessa passagem aqui, o Senhor entregou para ele uma palavra de sabedoria e ele foi lá e agiu de acordo com o que o Senhor falou para ele. Né? Foi lá e fez a arca. Ele foi sábio, que se ele tivesse, né? Ele poderia não ter feito, mas ele foi lá e fez a arca. Aí agora nós vamos falar sobre o dom da palavra de sabedoria no Novo Testamento. Quer ver? Jesus prediz que Pedro negaria. Mateus 26, 34. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Jesus sabia, né? E ele avisou para Pedro que isso aconteceria. É no livro de Atos, Atos 11, 28. E apresentando-lhe um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. E também temos Atos 21, 10 e 11. Derramando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo. Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Aqui ele fez uma, né? Ele viu que ia acontecer com Paulo, né? Que ele seria amarrado e tal. Então, eu não sei. Isso daí não é tudo palavra de conhecimento? Porque, na verdade, não teve direção de Deus nenhuma aí. Foi só revelado uma coisa de futuro. Acho que a palavra de sabedoria é quando o Senhor chega para Paulo e fala assim, Paulo está preso, né? E daí eles acham que o Paulo vai ficar em tal lugar. E daí o Senhor fala para ele assim, pode ir para Roma, porque convém que você pregue em Roma também. Então, é uma palavra de sabedoria. Ele deu uma direção para Paulo e falou assim, ó, não precisa se preocupar de você ter sido preso aqui, porque eu vou te levar para Roma, porque convém que você seja minha testemunha lá também. Agora, essas daí que a gente listou agora, é só um conhecimento de uma coisa de futuro, porque não teve direção. Por exemplo, ó, você vai ser amarrado, tudo bem, mas deu a sabedoria de como Paulo agir? Não falou. Então, será que isso não é só o conhecimento? Eles não colocaram o versículo, não colocaram o texto todo aqui, mas ele fala assim, ó, isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono do cinto e entregarão nas mãos dos gentios. Ele recebeu o Espírito Santo que falou. Então, mas não é de conhecimento? O Espírito Santo trouxe uma coisa que ia acontecer com ele no futuro.
mas não houve o espírito de sabedoria dando para ele assim, tipo um escape, como fazer, por exemplo, tem um texto dentro de Atos que Paulo está sendo perseguido, né? E aí a palavra fala que chega alguém e fala assim, desçam o cesto. E foi uma palavra de sabedoria que eles receberam. Por quê? Como era o jeito dele escapar e não ser preso ali? Desce pelo cesto. Porque a casa ficava no muro da cidade. Mas sabe a diferença? A palavra de futuro, a palavra de sabedoria, ela sempre vai falar no futuro. Sim. A de conhecimento também. A de conhecimento não, ela fala do presente e do passado. Não, fala de futuro também. Não, a de conhecimento não. Não fala. Então tá, agora entendi. Então, vou te dizer uma coisa, nas igrejas é usado errado. Porque a palavra de conhecimento é eu revelar uma coisa que está acontecendo com a pessoa que eu não sei. É isso? Agora agora eu entendi. Suponhamos, se você não tivesse falado e eu falasse com você, senhor rei, é necessário que agora, às 9h30, você saia da reunião, que você tem algo para resolver. Aí eu ia estar falando para você agora. Entendeu? Entendi. O conhecimento é agora ou o passado. Ou eu falar com você assim. Agora eu entendi a diferença. Então, a sabedoria vai revelar como se fosse uma microprofecia. Só que a profecia você traz ela toda. A profecia você traz tudo. Você traz um norte para a pessoa, né? A profecia, geralmente, você tem a visão, entrega para a pessoa de tudo que é para ela fazer, do passo a passo. A palavra de sabedoria é uma palavra. Agora eu entendi. Tá, agora pode continuar, que agora... Eu falei, gente, cadê a sabedoria em tudo isso? Falar que o cara vai ser preso, cadê a sabedoria? Agora entendi. Aí, pode continuar. Eu nem falei, não, que você já falou. Minha dúvida. O próximo texto é esse de Atos que você falou, que Deus fala para ele não temer, que é para ele ir para Roma. Tá. Então tá bom, agora tá bom. Agora eu entendi, pode continuar. É um futuro, igual eu falei com a menina lá, assim, para ela ir estudar, para ela buscar o propósito. Eu não falei nada do passado dela, porque eu não sei, e nada do que ela estava vivendo no momento. Não, agora já, como é que fala? Agora clareou, porque eu falei, gente, porque eu aprendi que a palavra de conhecimento, ela traria uma direção para o futuro. Eu falei, gente, mas cadê a diferença, então? Não, tá bom, agora já compreendi. Presente, passado é conhecimento, sabedoria seria uma pincelada da profecia. Isso, e a gente vê o seguinte, muita gente falando do passado do outro, ou falando coisas do momento, e falando, eu tenho uma profecia para te entregar. E profecia, não, tá bom, é uma palavra de conhecimento, inclusive, eu acho que assim, então a palavra de conhecimento, geralmente, ela vai ser usada para a cura da pessoa. Exato. Porque quando Deus revela alguma coisa, é porque ele vai entrar naquela questão para a pessoa ser sarada. Então, a palavra de conhecimento, ela vai ser usada para a cura daquela pessoa. Às vezes, por exemplo, às vezes a gente sente que a pessoa teve um trauma de infância, né? Alguma coisa assim, e você vai falar com ela, né, sobre aquilo, e a pessoa ali é liberta naquele momento daquele trauma. Então, é uma palavra de conhecimento. Agora eu entendi. Foi lá no passado dela e, né, o Espírito Santo te mostrou isso. A próxima é palavra de conhecimento. Mas não, agora está claro. Eu estava confundindo tudo. A gente fica segurando para não dar spoiler, sabe, da matéria. Mas... Agora engasguei. O dom da palavra de sabedoria no ministério de Jesus. Aí nós vamos falar, né? A morte de Lázaro. Vamos ver aqui onde é que foi usado aqui. Ao receber a notícia, disse Jesus, essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus. Ai, gente, muita gente usa isso, tá? Tá doente e fala que vai glorificar o Senhor, tá? Jesus, Nossa, vocês já devem ter visto isso, né? A fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Então, Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu.
Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Quando Jesus soube da doença do Lázaro, ele soube de imediato que essa morte glorificaria a Deus através da sua ressurreição. Então, aqui foi uma palavra de sabedoria, né, do futuro. Aí, depois, Jesus foi lá e fez o milagre. É o quê, gente? Ressuscitar é o quê? É o dom de milagre, não é? Sim. Me ajuda aí. É milagre, Sim. Não é? É, porque é morte, está tudo morto. É dom de milagre, é operação de milagre. É milagre, é operação de milagre. Depois, o outro dom, ele recebeu essa palavra de sabedoria, né? Que ele iria ressuscitar, que isso ia glorificar ele. Ele foi lá e operou no outro dom, que foi ressuscitar o Lázaro. Agora eu vou falar para vocês. Vocês sabem por que Jesus demorou 4 dias para chegar lá? Porque até o terceiro era normal que se ressuscitasse, segundo os judeus. Depois do quarto dia não tinha mais jeito, que estava podre. Segundo os judeus, até o terceiro dia era. Então ele esperou para, quer dizer, vamos esperar para esse povo ver que não é isso, né? Que não, exatamente. Exatamente isso aí. Vocês estão muito boas alunas. A palavra de sabedoria condicional. Vamos entender essa aqui, ó. Essa palavra de sabedoria condicional, o cumprimento dela depende da obediência pessoal da pessoa. Nós vamos pegar um exemplo lá. A Diana levantou a mão. Pode falar, Di. Ei, meninas, boa noite. Então, você chegou no ponto que eu tenho um testemunho pessoal. Eu acho que se encaixa nisso aí que você acabou de falar, Denise. Porque há uns meses atrás, eu fui, vamos dizer assim, me mudaram de setor de trabalho. E eu não queria essa mudança. Ela foi, né, de cima para baixo, vamos dizer assim. E isso iria me trazer um gasto maior de locomoção e tudo. E aí eu não queria mudar de setor. Cheguei até a fazer um ofício pedindo para ficar no prédio onde eu já estava, né, trabalhando, que era melhor para mim. E aí o Senhor falou comigo, falou, vai para lá, lá você vai ser mais feliz. Aceite o prejuízo, você vai ser mais feliz lá. E eu fui, e realmente está sendo muito especial estar lá. Eu fui muito bem acolhida. Gente, todo dia Deus coloca alguém no meu caminho para eu orar pela pessoa. Ai, que Deus. Hoje foi esse caso que eu falei com vocês, né, de medir, da criança que foi queimada. E meu coração está partido, gente, está difícil. Hoje eu só quis chorar. Mas, então, eu acho que tem a ver com isso aí que você falou, meio condicional, né? Vai para lá e você vai ser mais feliz lá. Se eu tivesse decidido ficar, né, insistido, né, resistido, isso não iria se cumprir, né? E foi muito bom, porque acalmou meu coração, assim, né, que o Senhor estava se preocupando com isso também, né? Era só esse exemplo que eu queria dar. Isso aí, obediência, né? Eu vou ler aqui, segundo o anúncio da morte do rei Ezequias. Isso está em 2 Reis 20. Eu vou ler o 1, o 5 e o 6, tá? Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Gente, misericórdia, se eu receber uma palavra desse, eu morro na hora. Ai, não tem conversa, não tem. Volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo. Assim diz o Senhor, ó Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, acrescentarei aos teus dias 15 anos.
e das tuas mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a essa cidade, e defenderei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Nesse aqui, ela foi condicional, né? Deus revelou para ele, né, que ele ia morrer, mas se ele fizesse disso, e a casa do pai fizesse lá o que Deus tinha falado, ele viveria mais 15 anos e Deus o livraria do rei da Síria e tal. Então, é meio que foi uma condicional. Ele tinha que obedecer, ter uma obediência pessoal ao Senhor. Aí a gente fica assim, vamos trazer aqui para nós, para a nova aliança. Por quê? Hoje, a gente fala assim, não, está tudo pronto, está tudo... Jesus já resolveu tudo na cruz, correto? Corretíssimo. É isso mesmo. Só que, se eu não me posicionar como filha, se eu não declarar, se eu não crer, se eu não buscar, sabe? Se eu não me posicionar como a pessoa que preparada, a pessoa que já está aqui para isso, que já está pronto, se eu não tiver esse conhecimento e não tiver essa comunhão com o Senhor, eu não vou desfrutar disso. A diferença é que na nova aliança, na velha aliança, eles tinham que fazer algo físico, né? Eles tinham que ir, voltar, subir, descer, sei lá, rodar, cantar, pulando no sereno, sei lá, eles tinham que fazer um monte de coisa. Nós não precisamos fazer nada físico. Nós precisamos fazer no nosso interior, nós precisamos fazer no espírito. Então, a gente tem que ter esse posicionamento de filhos, de que já está tudo pronto, e a gente, sim, tem que obedecer a palavra do Senhor, a gente tem que obedecer às diretrizes, porque, às vezes, o Senhor vai nos dar a direção de fazer coisas que a gente nem quer, igual a Diana aí, ó, né? O Senhor, ela não queria ir para o setor, mas o Senhor mandou ela ir. Então, vai acontecer, mesmo na nova aliança, vai acontecer vezes que a gente vai ter que abrir mão de alguma coisa, a gente vai receber uma palavra de sabedoria, e para que ela se cumpra, a gente vai precisar fazer coisas. Vai ter que ir de encontro a ela. De encontro a ela. Na nova aliança, o que acontece? O Senhor traz a palavra e ele espera que a gente caminhe na direção dela. Se a gente caminha na direção da palavra que foi revelada, a gente prova do melhor. Não existe... Eu vou dar posso dar de um jeito diferente? Na velha aliança, existiam as punições. Você fez, ok. Você não fez, está punido. Na nova aliança, a punição caiu sobre Jesus. Mas você deixa de provar do melhor por não obedecer. Então, a nossa resposta, aquilo que o Senhor nos dá, ela está vinculada a você provar do melhor, não a punição. Então, o que a Diana fez? A Diana ouviu e está provando do melhor. Isso. Mas se ela não tivesse ido lá, ela não saberia que isso era o melhor. Dá para entender? Sim, exatamente. Sim. Ela ficaria na outra condição e ela nunca ia saber que o outro lugar era o melhor. Não é que ela seria punida, mas ela não ia provar do melhor, entendeu? Por isso que os nossos ouvidos têm que estar sensíveis à voz do Espírito Santo, para a gente entender que quando Deus dá uma direção, nunca é para que nós venhamos passar por alguma coisa. É ao contrário. O Senhor preparou uma coisa nova para nós usufruirmos daquilo que é melhor para nós. Só que cabe a nós ouvir e dar o passo para isso, para nós provarmos do melhor, ou então nós vamos continuar na condição que nós estávamos. Não existe punição, mas você não vai provar daquilo que é o melhor. Eu vou dar um pequeno exemplo com relação a isso. Eu tinha 2 filhos, e o Senhor tinha me dito que eu ia engravidar de novo. Já tinha se passado mais de 5 anos dos meus 2 filhos. Mas quando eu olhava roupa de bebê, não sei o que mais, aquele negócio fervia no meu coração. Eu falava, Jesus Cristo, não é possível que eu vou engravidar de novo, eu não preciso disso. Eu já estou com 2, eu estou feliz. Eu estava com 38 anos na época. Falei, não, eu estou contente com os meus 2 filhos. E a minha irmã teve um sonho.
E ela sonhou exatamente que eu tive mais um menino, e deu até o nome dele, que era Mateus. Ela sonhou com o nome ainda por cima. Ela sonhou com o nome, Mateus. E aí ela me ligou e contou. Eu não contei para o meu esposo, eu não falei nada para o meu esposo. Não falei nada de que tinha tido Condena, né? grávida, que tinha nascido Mateus, não contei nada. Tá, passou. Quando quando o Marcelo entrou na Petrobras, não, depois a gente fala sobre isso. Eu não gosto desse termo, viu, Elisa? Não gosto desse termo, não. Depois a gente. Acho que é uma boa pauta para a gente conversar sobre isso, essa vontade. Aí, o que eu fiz? Eu orei ao Senhor e eu falei para o Senhor: eu falei, Senhor, estou livre. Meu esposo agora tem trabalho das mãos, porque ele ficou muito tempo assim: tem um emprego, depois não tem mais, entendeu? Quando ele passou no concurso, eu falei: Senhor, estou livre. O senhor quer me dar mesmo filho? Eu estou livre para engravidar. Daí eu falei para o Senhor, eu tô feliz com os meus 2 filhos. Mas, se o Senhor realmente quiser que eu tenha, está no teu coração eu ter mais um, então eu vou colocar diante do Senhor e eu pus um prazo. Mas não era um prazo para Deus, era para eu ter no meu coração a paz do Senhor de fazer, então, a laqueadura, o meu marido a vasectomia, sem eu achar que eu estava pecando contra Deus. Entendeu a diferença? Não era para, tipo assim, tem que ser até ali para Deus, entendeu? Era com relação a eu ter paz no meu coração, para poder falar, não vou ter mais. E eu dei esse prazo até o fim de dezembro. Eu dei esse prazo. E até o fim de dezembro, estava tudo ok. Eu estava regulada, tudo bem. Quando foi em janeiro, quando foi final de janeiro, eu comecei a ter muitas dores de cabeça, eram terríveis, enxaquecas terríveis. E eu cheguei para meu esposo e falei assim: como a única médico que eu vou é ginecologista, eu não vou para mais nada, eu vou porque eu sou obrigada uma vez por ano, e de vez em quando eu até pulo esse uma vez por ano. Eu falei para ele assim: eu vou na ginecologista, vou ver essas contagens de hormônio, porque a minha cabeça está explodindo. E esse mês não desceu. Mas o meu prazo era até dezembro. E estava tudo ok, entendeu? Aí a hora que eu fui nela, falou para mim assim: vamos descartar a gravidez? Eu dei risada, falei: escuta, você me fez Papa Nicolau em mim há 3 semanas atrás. Você devia ter falado alguma coisa. Ela falou: não, Renato, você tinha acabado de engravidar, eu não vi nada. E não mexi em nada também, se a gravidez vai estar ok. E ela foi ver, e daí, o que aconteceu? O bebê não estava mais onde deveria estar no início de uma gravidez, ele já tinha subido, ou seja, eu engravidei em dezembro. Eu engravidei exatamente no prazo que eu tinha colocado. E aí, por que eu contei tudo isso, né? Da questão disso. Porque o Senhor tinha me dito que ele ia me dar mais um. Né? Eu podia falar, não precisa, não sei o que mais, e não ter ficado livre. Hoje eu não teria a preciosidade que é meu filho Mateus, fez 18 anos semana passada. Gente, quer um menino feliz, abençoado, curtir. Gente, ele tem. O senhor falou que ele ia ser chamado de pacificador. O senhor disse, quando ele era pequeno, o senhor falou assim: eu chamarei de pacificador. E os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Que é uma pessoa pacífica, ele entra em qualquer lugar, se tem alguma coisa que está acontecendo ali, ele traz a palavra certa para pacificar. Eu nunca teria provado disso. Eu saberia que isso seria melhor para mim? Não. Eu não teria sido punida. Entendeu a diferença? Porque eu ia permanecer com os meus 2 outros filhos, que são maravilhosos, os meus 2 mais velhos, são maravilhosos, mas eu teria perdido de provar do Mateus. Entendeu a diferença? Essa é a diferença na nova aliança. A nova aliança, o Senhor, quando ele dá a direção para a gente, não existe uma punição ali na frente se você não fizer. Mas você deixa de provar do melhor porque você não creu. Entendeu? A Elisa colocou vontade permissiva e soberana. Eu creio assim, Elisa, eu vou falar de mim, tá? A vontade de Deus ela é sempre soberana, não tem permissiva. O homem escolhe se ele quer ou não a vontade de Deus.
Então, o que o Senhor faz? Como o Senhor não interfere no homem, porque senão ele faria da gente robô, então ele permite que a gente faça as escolhas. Mas não é vontade dele, não mudou a vontade dele, entendeu? A vontade dele, ela é uma só. Então, no meu caso, a vontade dele era que eu tivesse o Mateus. Mas se eu tivesse dito não, a vontade dele continuaria sendo, por isso que eu não gosto da palavra permissiva, continuaria sendo que eu tivesse o Mateus. Mas se eu tivesse rejeitado, ele teria aceitado a minha escolha, porque ele não criou robô. Entendeu a diferença do vontade permissiva? Porque quando você fala que a vontade é permissiva, significa que ele mudou de vontade, Deus não muda a vontade dele. A vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. Ela é a melhor. Só que o homem escolhe aceitá-la e vivê-la ou não. E Deus não interfere. Deu para entender a diferença? Por isso que quando a pessoa chega para mim e fala vontade permissiva de Deus, eu declaro que é mentira do diabo. Porque aí você joga nas costas largas de Deus que aconteceu alguma coisa ruim. O diabo fez esse truque com o homem. De querer falar que existe vontade permissiva de Deus. Para que o homem acredite que, então, tem coisas que Deus faz que não é bom. Não, a vontade dele é aquela, que é a perfeita, agradável para nós e a melhor para nós. Agora, a vontade permissiva de Deus, a vontade dele permanece a mesma. Agora, o homem escolhe se quer viver ou não. Né? Quando você coloca que Deus permite coisas acontecerem, você está dizendo que é como se ele... nessa fala de permissão, é como se entrasse coisa ruim no meio. Vou dar um exemplo. Enchente do Sul. Falaram para mim assim, Deus permitiu, porque eles buscam bruxaria. Não, eles escolheram o fruto de buscar a bruxaria. Entendeu? Eles escolheram o fruto. Isso foi um plantio e uma colheita. Então, a vontade de Deus nunca foi que houvesse enchente. Sim, eu entendi a sua colocação, mas quando a gente vai explicar no sentido de Deus permite você fazer a escolha que você quer. Então, ele permite a escolha. A vontade dele ela é imutável, porque Deus não muda. Então, ele sempre vai ter o melhor para você. Então, quando a gente busca a vontade de Deus, ele vai te revelar a vontade dele e você vai escolher a vontade dele ou não. Então, qual é a permissão de Deus? Que ele deu para o homem desde o começo. Escolhe entre o bem e o mal, a vida e a morte. Você pode escolher. Eu estou te dando esse livre-arbítrio. Então, porque quando você diz que a vontade dele foi permitir que acontecesse aquilo, você está dizendo, então, que não foi a sua má escolha que fez isso, você entendeu? Você tira das costas do homem. Sim, mas eu entendi, mas só que assim, eu coloquei no sentido de a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Mas quando eu coloquei permissiva, igual a Diana deu o exemplo dela aí. Deus tinha algo melhor para ela. Mas ela tinha escolha de permanecer isso, ou não. Ou seja, mas aí não era a vontade permissiva de Deus. Era ela escolher entre a vontade de Deus, que Deus já tinha revelado, ou a não vontade de Deus. Você entendeu a diferença? Deus não tinha outra vontade para ela. A vontade de Deus é que ela saísse de lá. Deus não mudou a vontade dele. Agora, Deus permite que a Diana escolha se ela quer cumprir a vontade dele ou não. Quando a gente fala vontade permissiva de Deus, parece que Deus mudou de ideia. E Deus não muda de ideia, ele tem uma vontade só. Ele é única. E é a melhor para nós. Né? Então, isso daí, eu acho que assim, a gente tem que guardar isso muito claro. Por quê? Porque as pessoas chegam para a gente para afrontar Deus com relação a isso. Mas Deus permitiu. Não. A vontade de Deus é perfeita. Você escolheu errado. Você não deu ouvidos. Então, por não dar ouvidos, a colheita foi ruim. Mas se perguntar para Deus, Deus mudou sua vontade? Não, eu já tinha dado a direção, era aquela mesmo. Eu tratei uma pessoa durante uns 3 anos, e a última vez que eu conversei com ela no sentido da direção, eu falei para ela assim, o que você quer que eu fale? Ela assustou, ela falou assim, não entendi.
Eu falei para ela, eu já te dei tudo que Jesus falou. Deus não vai mudar. A próxima vez que você me consultar, a palavra que eu vou ter para você vai ser a mesma, porque Deus não muda. A palavra fala que o homem seja um homem mentiroso e Deus verdadeiro. Ele não vai mudar. Na próxima vez que você me consultar e fizer essa pergunta, a resposta vai ser a mesma. A não ser que você queira que eu dê a minha opinião, que vai ser a de Deus, né? Porque eu não ia dar a opinião do homem para ela. Mas assim, você quer a opinião do homem, então você consulta outro homem. Eu falei para ela. Que talvez isso daí tenha empatia com você e dê a resposta que você queira ouvir. Porque nem sempre a vontade de Deus agrada o coração da gente. Concorda comigo? Sim, não é verdade? Mas quando ele quer corrigir, alinhar a vida da gente, a palavra que ele traz para a vida da gente, às vezes não é agradável, mas ela é a melhor. O que ela queria ouvir era que eu passasse a mão na cabeça dela e dissesse que ela estava certa. Daí nunca mais ela me pediu opinião. Por quê? Porque era a terceira vez que ela me ligava com o mesmo questionamento e ela queria que eu mudasse de ideia. Eu falei, não adianta. O Espírito Santo me disse assim, 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 assim. Essa é a vontade de Deus. Agora, você escolhe vivê-la ou não. Aí depende de você. Então, o que Deus permite é que o homem escolha a vontade dele. Mas a de Deus é imutável. Ô, Rê, eu vou encerrar por aqui, porque já são 9. Mas você tem mais alguma coisa para falar no sentido da sabedoria? Termina. Não, eu terminei, porque aí já vai entrar em palavra de conhecimento, e palavra de conhecimento ele é extenso, são 6 folhas. Aí não vai dar tempo, aí a gente estuda palavra de conhecimento e discernimento de espírito na próxima aula.